Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse um pouquinho diferente dos outros que vocês estão acostumados a ver aqui. Provavelmente, se você chegou nesse vídeo, é porque você assistiu o Processo de Luto parte 1. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos demais, porque nos outros vídeos eu sempre trago alguma informação sistêmica, como funciona, como é na vida, e hoje eu vou me abrir um pouco, me expor um pouco, falar da minha vida pessoal, que é sobre o processo de luto que eu estou vivendo. Eu gravei o primeiro vídeo meses antes de passar por 2 lutos, o da minha avó e o do meu filho. Então eu resolvi reassistir esse vídeo, que ainda não tinha sido lançado na época, para entender um pouco, para me clarear até, sabe, se faz sentido tudo que eu falei. Porque ali eu estava ensinando uma teoria de algo que eu ainda não tinha vivido, não de forma tão profunda como está sendo agora. Então, eu estou aqui hoje para contar como eu estou fazendo na prática, porque lá na teoria a gente explica e tudo, mas viver, eu quis entender, assistindo o primeiro vídeo, se eu ia realmente, se eu estava realmente num bom caminho, se eu estava fazendo aquilo que eu estou aqui ensinando. E eu descobri que sim, eu estou seguindo a cartilha, eu estou conseguindo viver esse luto da forma como eu ensinei. E tem feito muito sentido, e mesmo sendo muito dolorido e triste, tem sido leve. Eu estou conseguindo conduzir de uma forma relativamente tranquila. Então, primeiramente, a minha avó faleceu aos 91 anos de um infarto fulminante. Ela estava bem, saudável, em casa, e teve um infarto e faleceu. E 4 dias depois, o meu filho também faleceu. O meu filho estava com 7 anos, ele é um filho adotivo, e ele tinha uma doença rara, degenerativa, progressiva e com baixa expectativa de vida. E a doença foi avançando e ele faleceu. Em casa, comigo, com meu esposo, com o home care, que a gente tinha todo um apoio, e cercado de amor. E foi um baque muito grande para toda a família, né, 2 perdas em menos de uma semana. E eu tenho sim conseguido viver o luto de forma intensa, estou deixando doer, choro quando é necessário, sinto essa profunda dor, o vazio de 2 pessoas que eu sempre amei demais e continuo amando. Então eu estou fazendo exatamente como eu expliquei lá, estou vivendo genuinamente esse luto, estou deixando doer, a hora que eu sinto vontade de chorar, eu choro, e tem os momentos também que a gente consegue sorrir quando lembra deles. Lá no vídeo também eu explico em como explicar a morte, o luto, né, como viver esse luto com crianças. E eu também estou vivendo isso, que além do Antônio, eu tenho o Bernardo, que é o meu filho biológico, que recentemente fez 4 aninhos, e estou tendo que lidar. E estou conseguindo conduzir exatamente da forma que eu falei, explicando de forma clara, sucinta, de uma forma que ele entenda. Ele me faz muitas perguntas, algumas eu devolvo para ele para entender aonde que a cabecinha dele está andando, para saber melhor como conduzir toda essa explicação e toda essa mudança na vida, porque a gente vai na casa da vovó Bisa e ela não está mais lá. E dentro da nossa casa não tem mais o Antônio. E acho que vale ressaltar que em casa o Bernardo não perdeu só o irmão, ele perdeu toda uma equipe que estava ali todos os dias cuidando do Antônio. Então, todas as tias que ele tinha ali, que brincavam com ele, que levavam um bolinho que ele gosta. Então ele perdeu muita coisa de uma vez só, né, veio um silêncio ensurdecedor para dentro da nossa casa. E ainda assim, eu vejo que o Bernardo tem lidado muito bem, pois eu explico para ele, ele pergunta e eu falo: "Eles morreram". E às vezes ele pergunta: "Cadê a vovó Bisa? Cadê o irmão? Quando eles vão voltar?". Eu falo: "Eles não vão voltar, eles morreram". E explico novamente, novamente. E a criança, né, tudo que ela aprende de novo leva um tempo. Então não é diferente nesse caso. Então a criança, quando está aprendendo a andar, não é na primeira vez que você coloca ela de pé que ela sai andando por aí, né? Ela desequilibra, ela cai, até ela conseguir dominar aquilo ali. E nesse processo do luto está sendo a mesma coisa. Às vezes eu tenho que repetir e repetir e explicar, usar uma palavra um pouquinho diferente, enfim, mas sempre sendo realista, com o pé no chão, sem contar nenhuma história de estrelinha, de são pessoas que a gente ama e que morreram. E geralmente as perguntas dele vêm seguidas de eu estou com saudades. E eu respondo, eu também. Então, eu sempre sugiro, vamos ver umas fotos? Vamos ver alguma coisa que era
que eram deles, enfim. Logo no início, teve um dia que o Bernardo ficou muito agitado e choroso e falou que não ia para a escola, numa tensão. Eu falei: vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Sentei com ele. E ele, nesse momento, chorou muito. Eu abracei e chorei junto com ele, porque tem que chorar. E eu sugeri, eu falei, vamos ver algumas fotos do irmão. Nesse dia ele estava falando muito do irmão. E aí ele falou, vamos. E fomos vendo aquelas fotos, mostrei alguns vídeos e fomos lembrando, contando histórias. E ele foi se acalmando, foi ficando mais tranquilo, foi aceitando que naquele dia ele iria almoçar e ir para a escola. E aí teve um ponto interessante que numa das fotos o Antônio estava com um acesso no braço, porque ele estava internado no hospital naquele dia. E ele me perguntou, mãe, o que é isso no braço dele? Falei, é um acesso, ele estava internado e tal. Ele olhou para mim, mãe, o Antônio estava com acesso, estava no hospital e ele estava sorrindo? E eu falei, sim, esse era o Antônio. Mesmo com dor, mesmo internado, mesmo nas situações mais difíceis, ele sempre estava sorrindo. E nessa hora o Bernardo abriu um sorriso maravilhoso e falou, tá bom, vou para a escola. Se arrumou, foi. Nesse dia, na hora de buscá-lo, a professora veio e me perguntou, o que você deu para esse menino hoje? Eu falei, por quê? Ele tá um palhacinho, tá numa energia boa, ele tá alegre. Eu nunca vi ele tão bem. Aí eu falei, já sei o que eu dei para ele. Eu dei uma injeção de Antônio nele. Então, assim, como isso realmente funciona, né? Eu contei lá na teoria no vídeo anterior e agora eu estou trazendo a prática. Na hora que eu sentei, que eu falei a verdade, que eu falei que morreu, que não vai voltar, mas que a gente pode ver as fotos e tá tudo bem sentir saudade, tá tudo bem chorar. Ele ficou bem, né? E ele tem estado bem desde o início de tudo. Não teve nenhuma questão de comportamento, nenhuma mudança, nada significativo, nada que pudesse mostrar que ele não está conseguindo lidar com esse processo de luto. Ele está lidando muito bem, uma criança de 4 anos, mas ele está sendo muito bem conduzido. Então, isso é muito importante de trazer aqui, que funciona na prática. Tudo aquilo que eu falei lá, eu estou fazendo aqui e tem funcionado bem. Um outro ponto interessante, que lá no outro vídeo eu falo, quando você sente saudade de alguém, você pode se conectar, você conhece a pessoa muito bem, você sabe que conselhos ela te daria caso fosse necessário. E eu me dei conta que no falecimento do Antônio, eu recebi muitos abraços, muito apoio da família, de amigos, de todo mundo. Mas faltou receber um abraço. Eu não recebi o abraço da minha avó. Ele era apaixonado por ele e ele por ela. E eu senti isso de, nossa, faltou esse abraço. E eu fiz de novo o que eu ensinei no vídeo anterior. Eu me conectei com ela. E eu senti exatamente, eu sei exatamente qual o tamanho da intensidade do abraço que ela me daria, que palavras ela falaria, como ela choraria. E foi uma conexão tão profunda, tão cheia de amor. Eu senti verdadeiramente o amor dela por mim, mesmo que ela não esteja mais aqui. Então foi um momento muito bonito, que eu senti a falta desse abraço, mas ao mesmo tempo eu tive aqui dentro, sabe, uma conexão. E não estou falando de nada espiritual, de uma experiência sobrenatural, não. Ela vive aqui, né? Eu vim ali dela. Então eu sei, eu me conectei dentro de mim com ela e recebi um abraço delicioso. Ouvi palavras de conforto maravilhosas. Então é possível também fazer e viver isso, seja quem for. Um outro ponto que eu consegui observar no meio desse turbilhão de coisas é como as pessoas lidam com o luto do outro. Ou seja, como as pessoas ao meu redor estão lidando comigo. E achei um ponto bem interessante. Algumas pessoas me evitam, evitam o assunto, não perguntam, mudam de assunto, mudam de ambiente, quando me veem já mudam a cara, com medo. E aí, de início, eu estava pensando, às vezes são pessoas que não sabem lidar com o luto, né? Mas o luto da outra pessoa, não sabe o que falar. Mas eu achei um pontinho que vai um pouco além. Eu achei algo em comum com essas pessoas. São pessoas que viveram lutos, que perderam alguém, e geralmente foi a mãe e o pai, ou a mãe ou o pai, mas já há muitos anos, até 30 anos já que o pai faleceu. E foram exatamente essas pessoas que não conseguiram lidar. E me veio um estalo, será que o luto que eu estou vivendo deixou essa pessoa em ressonância com o luto dela? Ela viveu plenamente o luto dela, ela superou, então ficou tudo muito claro que a pessoa não sabe lidar com o luto do outro porque ela não soube lidar nem com o dela. Então, é um caso a se pensar também como você lida com o luto de outra pessoa. Isso pode dizer muito sobre você, sobre o que você deixou de viver, sobre o que você não fez, sobre
que é necessário, né, de realmente viver esse luto intenso e se superar, é um ponto para se pensar, né, e foi muito interessante como que bateu certinho com essas pessoas que perderam alguém há muito tempo. Outro ponto interessante foram pessoas que tiveram lutos mais recentes. Um caso, alguém que teve uma perda há uns 3 anos e outra pessoa que teve uma perda há 11 anos. E essas 2 pessoas falaram mais ou menos a mesma coisa, do tipo: "Como você está?" E é muito bom ouvir isso. "Como você está?" Te dá abertura para falar, né. E quando a pessoa pergunta: "Como você está?", eu depende do dia, né. Mas geralmente eu respondo: "Ai, hoje eu não estou muito bem. Ah, eu estou me reestruturando, me reinventando, cuidando de estar melhorando", enfim, mas tem dias que eu choro e está tudo bem. Mas essas pessoas falaram o seguinte: "Eu sei o que você está passando. Eu também tive isso recente. Olha que tem um luto de 11 anos aí. Eu passei por isso recente". Não é recente, são 11 anos. Então o que eu senti é que essas pessoas também queriam falar, também queriam ser ouvidas, também querem lembrar, também querem manter viva a memória dessa pessoa querida que se foi. Então foi uma oportunidade que elas encontraram de se igualar e falar: "Ah, eu também sei o que que é isso, né, porque comigo", e aí ela fala um pouco dela. Então esse falar, né, para mim, eu falar da minha avó, eu falar do meu filho, contar histórias, qualquer pergunta que me fazem, eu me sinto muito bem, porque deixa a memória deles viva, traz eles para perto, quando a gente consegue conversar. Isso foi sentido também observando essas 2 pessoas. Então foi muito interessante observar como as pessoas, porque você lida com o seu luto, de alguma forma, mas e as pessoas que estão em volta? Você tem um grande amigo que está passando por um luto, como eu lido com ele? Então esteja. Como? Conversando? Só esteja. Dê abertura para a pessoa, para um abraço, para uma conversa. É muito reconfortante quando a gente recebe esse acolhimento, e isso está me ensinando também a como lidar com outras pessoas que passam, né, e ainda passarão pelos seus lutos. Isso tudo ficou muito claro também, que recentemente eu encontrei uma pessoa e a gente estava conversando, um assunto aleatório, numa festa, e ele comentou comigo: "Ah, que o meu pai faleceu já tem alguns anos". Imediatamente, ao invés de eu falar: "Ah, com licença que eu vou ao banheiro", falei: "É mesmo? E do que o seu pai faleceu?". E dei abertura. E ele contou a história, contou que ele teve a oportunidade de falar com o pai dele algumas coisas antes dele falecer. Eu falei: "Coisa boa, que presente, que bom". E dei essa abertura, ele contou, eu fiz mais algumas perguntas sobre o pai, não como terapeuta, como uma amiga, como uma ouvinte, como isso foi para você, e no fim ele se emocionou bastante, chorou, me abraçou e me agradeceu profundamente. Ele falou: "Você não faz ideia do quanto você me ajudou hoje". Falei: "Mas, né, como assim?". Mas porque eu ouvi, porque eu estava ali, dei essa atenção. E todas essas coisinhas que foram acontecendo foi deixando isso muito claro, como é possível a gente ajudar, né, sem sair da postura, sem atropelar, mas estar presente e dar apoio para aquelas pessoas que a gente tem tanto carinho, que estão passando por um momento difícil. Enfim, eu senti no meu coração uma necessidade de gravar esse vídeo, de me expor um pouco, de mostrar para vocês que eu sou uma pessoa normal, humana como todas as outras, que também tem as suas dores. Mostrar que é possível sim viver o luto dessa forma leve e que você aproveite muito esse conteúdo. Caso você esteja passando por um luto, ou esteja próximo de alguém que esteja passando também, espero que esse vídeo tenha tocado seu coração e plantado uma sementinha de alguma forma para que você consiga seguir de forma leve também. Meu Deus do céu. Ô, vovó. Meu Deus do céu. Eu te amo, fala. Eu te amo. Coisa mais gostosa do mundo.